graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos continuar falando sobre as 7 igrejas da Ásia, que está no livro do Apocalipse. Hoje nós vamos falar da terceira igreja, a igreja de Pérgamo. Como nós já falamos aqui, João estava na ilha de Patmos e ele teve a revelação do Apocalipse e ele então... Jesus revela para ele as coisas que aconteceriam no futuro e na sua época, e ele manda esse recado às 7 igrejas. Nós já vimos a igreja de Éfeso, que era a igreja que estava faltando amor. Nós já vimos a igreja de Esmirna, que era uma igreja perfeita, uma igreja que agradava a Deus. E agora nós vamos ver a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo
é uma igreja que ela era influenciada pelo ambiente. Então a gente pode dizer que ela retrata a vida do cristão que vive em um ambiente hostil, que é influência, que se deixa influenciar por este ambiente. Vamos ler então. A terceira carta à igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve isto. Escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas poucas coisas tem contra ti, porque tens lá os que seguem. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei contra ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Bom, então a gente vê aqui, Jesus ele começa a falar a João que ele conhecia as obras daquela igreja e que ela estava localizada onde estava o trono de Satanás. Bom, os estudiosos, os historiadores, os teólogos que estudaram a cidade de Pérgamo, ela era uma cidade que ficava num lugar alto, era uma cidade que tinha uma economia forte e era uma cidade submissa a Roma por simplesmente porque o seu governante se alinhou incondicionalmente a Roma. E eles faziam tudo o que Roma ordenava, era uma província romana, né? E eles construíram lá um templo que adorava o próprio César, tinha também um templo a Zeus, um templo a Atena, e outros templos também eram construídos a vários deuses. Então, provavelmente, ou a maioria dos estudiosos concordam, por isso que Jesus chama aquele lugar de trono de Satanás. Bom, agora, a igreja em Pérgamo, ela era uma igreja que tinha suas virtudes, e Jesus fala isso, né? No versículo 13, aqui ele diz, ó, eu sei as tuas obras, onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Então era uma igreja, quando ele fala retens o meu nome, é uma igreja que não abandonou Jesus, era uma igreja que ainda honrava o nome de Jesus, eles honravam o nome de Jesus. Também era uma igreja que não negava fé. E aqui é importante a gente abrir um parênteses ou explicar bem, porque normalmente fé é tido como um amuleto, alguma coisa que para você barganhar com Deus, e não é. Fé é uma atitude, fé é uma questão de conduta de vida, né? A minha fé em Jesus Cristo é que me move a crer que Jesus é o Filho de Deus e viver em função disso, né? A fé não é uma coisa que é aquela força, aquela energia que eu tenho para falar com Deus e por causa disso tudo que eu peço eu consigo. Então era uma igreja que preservava a sua fé cristã,
a sua fé em Jesus Cristo, era uma igreja de fé. Era uma igreja que honrava o nome de Jesus. Era uma igreja perseguida e martirizada. Ele fala aqui ainda no versículo 13, olha, eu sei as tuas obras e onde habitas, que onde é o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, esse Antipas foi um discípulo de Jesus que foi morto, que foi perseguido, né, perseguido e morto por causa da sua fé cristã. E mesmo assim, essa igreja ela continuou honrando Jesus, ela continuou mantendo a sua fé. Então, olha as qualidades dessa igreja. Era uma igreja de fé, uma igreja que honrava o nome de Jesus e uma igreja martirizada, perseguida, uma igreja que enfrentava a perseguição. Agora, as advertências que Jesus faz, as falhas dessa igreja. Ela era uma igreja, um lugar, uma igreja que compactuava com a idolatria e a imoralidade. Vamos ver o versículo 14. Diz assim: mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíam. Então, dentro dessa igreja existiam pessoas que tinham práticas religiosas que não condiziam com a fé que eles professavam. Então, por exemplo, Balaão, lá no Velho Testamento, era um profeta, Balaque era um profeta que foi se aconselhar com Balaão, e Balaão era uma pessoa também, um profeta de moral, assim, conceituado, um homem tido como um homem de Deus, e ele então instigou Balaão instigou Balaque a profetizar contra os filhos de Israel. Então Balaque disse para ele: olha, eu não posso profetizar contra este povo, porque eles são ungidos de Deus. Então a doutrina de Balaão, se nós formos resumir, é uma doutrina que nos leva a colocar tropeços. Então é assim, eu não consigo amaldiçoar o povo de Deus porque é um povo abençoado. Então o que eu faço? Eu faço esse povo pecar para que ele enfraqueça. E ele enfraquecendo, ele se distanciando de Deus, ele fica vulnerável ao inimigo. Então, existiam pessoas lá dentro que tinham essa conduta e também que aceitavam as falsas doutrinas, que volta lá naquela questão dos nicolaítas, que eram também pessoas infiltradas na igreja que ensinavam falsas doutrinas. A gente não sabe exatamente quais eram essas falsas doutrinas, mas elas eram praticadas dentro da igreja e as pessoas faziam vistas grossas para isso. Jesus então está reclamando isso para essa igreja, que essa igreja tinha essa prática lá dentro e ninguém fazia nada. Bom, outra coisa, sim, já falei, a tolerância à falsa doutrina que vem aqui no versículo 15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, a qual eu aborreço. Depois, agora ele adverte aquela igreja a se arrepender, né? Porque eu virei contra ti, no versículo 16, com a espada da minha boca. O que é a espada da boca de Jesus? É a palavra de Deus. Então ele fala, se não houver um arrependimento de vocês, eu vou batalhar contra vocês, pelejar contra vocês com a minha palavra. Eu vou aplicar a minha palavra. E nós sabemos que a palavra de Deus ela é uma espada de dois gumes, ela consegue dividir a alma e o espírito. Então, Jesus ia travar uma batalha contra essa igreja, se ela não se arrependesse. Agora, no final, ele fala sobre
a promessa aos fiéis. Ele fala que dará o maná escondido, e aqui também nós podemos, maná é alimento. Então quer dizer, aquele que se arrepender, eu vou alimentar você com a minha palavra, com a palavra viva, né? Então, na palavra de Deus existem algumas situações, como lá no Êxodo, né? A gente vê que caiu pão do céu para aquele povo lá no deserto. Eles foram alimentados por Deus. A palavra de Deus fala assim, que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então ele fala, aquele que se arrepender, aquele que vencer, eu vou dar do maná escondido, eu vou alimentar ele. Porque veja bem, essa igreja aqui, existiam pessoas que iam lá participar dos cultos pagãos, daquelas festas religiosas em que haviam sacrifício de animais e coisas assim, e eles participavam disso. Depois eles iam participar da reunião dos cristãos na maior tranquilidade. Então eles participavam do culto pagão, do culto idólatra, e depois eles participavam também do culto na igreja normal. Então ele fala assim, quando ele fala do maná, provavelmente ele está se referindo a isso, né? Que aquele que resistir, aquele que permanecer firme, ele vai dar esse maná. Mas aqueles que estão se alimentando com as coisas sacrificadas aos ídolos serão penalizados. Depois, ele fala de uma pedra branca. Ele fala, aquele que vencer, eu vou dar para ele uma pedra branca com um nome que só ele sabe, um novo nome. Então, alguns estudiosos dizem que naquela época, quando havia um grande evento numa cidade, os convidados de honra recebiam uma pedra branca e tipo um código, né, uma senha em que só ele sabia aquilo. E no dia da festa, quem não tivesse aquela pedra branca não entrava. Então ele fala isso. Então, resumindo, trocando em miúdos, ele quer dizer o seguinte, que aquele que permanecer fiel, ele será recompensado. Ele será recompensado por Deus, ele será recebido por Deus, né? E aqueles que se prostituíram, e aqui também essa prostituição, é óbvio que nós podemos interpretar como imoralidades, né? Mas também a prostituição é você deixar a adoração a Deus para se prostituir com os ídolos, né? Tem essa conotação também a palavra de Deus. Então, concluindo, né, resumindo, o que a gente pode tirar de lição? Então hoje nós vamos dizer, Pérgamo e eu e Pérgamo, qual é a relação dessa igreja de Pérgamo? Como eu posso comparar o crente e a igreja de Pérgamo? Então, o que eu posso aplicar na minha vida, que é a aplicação que eu vou fazer na minha vida? Essa igreja, ela representa o crente que vive num ambiente de depravação hostil e que ele sofre a influência desse ambiente, se deixa influenciar por ele. Então nós, cristãos, nós vivemos numa sociedade democrática, onde existe todo tipo de liberdade, cada um faz o que quer, cada um adora o Deus que quer, cada um pratica a religião que quer. Então, eu posso conviver no meio de tudo isso sem me deixar influenciar por isso, né? Pelas práticas pecaminosas do meio em que eu vivo. Então, é isso que Jesus espera daquela igreja. Ela é uma igreja que tinha fé, que honrava o nome de Jesus, mas que ela era tolerante e muitas vezes permitia que isso entrasse dentro da igreja. Então, nós podemos ser tolerantes com o pecador? Sim. Mas nós temos que saber até onde isso influencia a minha vida para o mal.
Então, eu posso viver num ambiente hostil, mas eu preciso me comportar como se eu não vivesse ali e não usar as mesmas práticas, né? Que eles não ter a mesma prática que eles praticam. Então é isso que a igreja de Pérgamo, que Jesus está reclamando dessa igreja, né? Então ele pede para que essa igreja se arrependa, né? Porque existe uma recompensa para ela, existe uma recompensa para todos nós. Então nós muitas vezes somos influenciados pelo meio em que vivemos e nos deixamos levar por ele. E aí desagradamos a Deus, desagradamos a Jesus, e ele hoje então nos adverte para que nós possamos não nos deixar influenciar, não nos contaminar. Isso não quer dizer que eu vou sair por aí derrubando isso, quebrando aquilo, brigando com as pessoas que praticam essas coisas, né? Eu não posso me deixar influenciar por isso. Então, pode acontecer, por exemplo, de às vezes você ir no casamento de um parente e ele é uma pessoa que gosta de beber, que gosta de praticar certas coisas que você não pratica, e aí então, ou lá vai servir droga e tal, e você vai lá e você vai fazer tudo que eles fazem. Não, você vai lá porque é seu parente que está casando, você vai lá levar o seu presente de casamento, parabenizá-lo pelo casamento, mas você se comporta como um cristão, não se deixa influenciar por aquilo, né? Não, você deve ser intolerante, nós devemos ser intolerante com nós mesmos, né? Agora, eu não posso ser intolerante com a prática do outro. Eu posso até aconselhá-lo, tentar convencê-lo de que aquilo não é bom para ele, mas jamais também querer ir para o confronto. Muitas vezes, hoje nós estamos vivendo muito isso, né? Essas brigas que existem hoje por causa de política e misturou religião e a gente está vendo uma bagunça danada. Então, nós, como cristãos, que vivemos num ambiente hostil, num ambiente pecaminoso, num ambiente cheio de idolatria, cheio de tantas coisas que desagradam a Deus, nós precisamos manter a nossa integridade e ficar firme, não só confessar o nome de Jesus, não só honrar o nome de Jesus, né? Manter a fé viva, mas também evitar estas coisas. E quando nós vemos, quando a gente vê algum irmão que está sendo influenciado por isso, aconselhá-lo a deixar essas práticas, dizer para ele que essa prática não é agradável a Deus e não faz parte do ambiente cristão. Tá bom? Então vamos fazer isso. Tomar cuidado com as influências que nós enfrentamos no meio em que vivemos. Tá bom? Que Deus possa nos abençoar grandemente, que o Espírito Santo nos guie no melhor caminho e que você possa absorver essa palavra no seu coração, tá? Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.